Boa noite, pessoal. Professor Vinícius Agro. Então, nós estamos aqui mais uma semana divulgando o nosso trabalho da agricultura para deixar a informação sempre de caráter popular, para que todo mundo aqui, né, tenha um acesso com a informação do agro. A cada dia ela está mais presente e ela está mais atuante. Seja bem-vindo, Matias, ao nosso grupo aqui. Hoje a nossa convidada ela vai falar sobre comunicação estratégica, né? Seja bem-vindo, Ivan. O Ivan é o nosso próximo convidado. Parece que ela já entrou aqui, ela já fez convite, ó. Vamos lá. Só um minutinho. Tudo bem? Tudo bem, Melissa? Oi, Tá conseguindo me escutar? Como é que tá o áudio? tudo bem? Não estou conseguindo te ouvir direitinho. Tá, o áudio, você não tá conseguindo me escutar? Como é que tá? Talvez pode ser minha internet, viu? Qualquer coisa eu entro de Oi? novo, tá, Melissa? Aí nós tentamos entrar novamente. Tá conseguindo escutar? Como é que tá? Tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tô sim. Ah, beleza. Não dá para acreditar muito nessa internet, viu, Melissa? Que de vez em quando aqui, essa tal da Oi aqui, ela fica para cima, para baixo, até a hora que dá uma travadinha, não esquenta não. A gente vai mexendo o barco aí. Ah, tá tudo bem, dá para escutar, né? Ah, ok. Na hora que você falar que não tá legal, você dá o time que a gente tenta ajustar. Oi? Beleza. Tá escutando, Melissa? Sim. Ótimo. Pessoal, a nossa querida convidada de hoje, Melissa Freitas, muito obrigado pelo convite, Melissa. Se sinta em casa imensamente. Eu gosto de falar para todos os meus entrevistados, nós estamos aqui como se estivesse em família. Então o assunto vai rolando de uma forma bem natural. A Melissa, como nós aqui, pessoal, é engenheira agrônoma também, é colega de profissão. Eu vou pegar minha colinha aqui, viu, Melissa? Tá bom. Ela é vice-presidente do movimento Agro, é isso mesmo? Agroligadas, né? E, e ela realiza mentoria, pessoal, mentoria em comunicação estratégica, com foco em equipes e sucessão. Então é uma grata satisfação ter você conosco aqui, tá, Melissa? E eu queria fazer uma pergunta, Melissa, que é de praxe para todos os meus convidados. Queria saber o seguinte: o que levou você, Melissa, a ter esse tema aí de comunicação estratégica? Foi algo que você pensou lá no começo da graduação? Foi um pouquinho antes? O que te fez entrar no mundo da comunicação, vamos dizer, estratégica? Eu acho que digital também, né? Na verdade, Seja bem-vindo. obrigada. É uma honra, professor Vinícius, estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, fiquei muito honrada. Eu amo muito É isso. comunicação estratégica. Oi, não está me ouvindo bem? Tô sim. Tá. Amo muito falar sobre esse assunto. É uma coisa que, como você perguntou, como que eu comecei com isso, foi uma história, na verdade, bem longa. Eu tenho 32 anos, então foi agora, no ano passado, com 32 anos, que surgiu essa ideia, na verdade, de comunicação estratégica, mas é um que fez parte da minha história, a comunicação, desde criança. Eu sou. Tá me ouvindo bem? Tá joia, pode continuar, Melissa. Fica à vontade. Eu penso que não tá me ouvindo. Eu sou a quarta geração numa família de pecuaristas, então eu trabalho com pecuária daquela mão na massa e bota na terra desde criança. Tenho mais uma irmã Viu, que pessoal? trabalha com a gente. E aí eu sempre, nessa questão de sucessão, de trabalhando junto, eu me apaixonei pelo agro desde quando eu era criança, por trabalhar junto, e eu sempre soube que eu queria trabalhar com fazenda. E aí eu já fui estudando um pouco sobre quais cursos eu teria possibilidade de trabalhar, porque eu nunca gostei da área da saúde, nem de gente, nem de animais. Eu não gosto de sangue. É a pergunta que todo mundo mais me faz. Por que é que você é pecuarista, mas não trabalha com, não é veterinário, né?
porque eu não gosto de sangue. Então, ela nunca foi uma opção na minha vida. E aí, depois de formada, eu trabalhei um tempo fora, em outras atividades, com agricultura, inclusive, e depois, em 2015, eu vim trabalhar com a família. E aí, nesse tempo, eu tinha muitos problemas para lidar com a equipe, muitos problemas para lidar com a família, com o meu pai, principalmente, dentro da propriedade. Porque meu pai mora em Barra do Garças, a minha mãe e a minha irmã também, e eu moro aqui em Cuiabá. Então, quem ficava acompanhando a fazenda aqui no dia a dia era eu. E meu pai sempre acompanhou tudo, sempre ajudou, sempre deu as diretrizes, né? Uma coisa que eu também acho muito positiva, porque ele conhece do negócio, ele criou o negócio, ele construiu, então ele conhece tudo que ele fez como ninguém, e eu ter ele vivo para me orientar encurta muito a minha curva de aprendizado. Então, eu acho isso fantástico. E aí, nesse processo todo que eu vivi, e aí já entrando dentro das agroligadas também, tendo algumas oportunidades digitais, eu decidi passar por um processo de consultoria. E nesse processo a gente chegou, eu e a minha consultora, Thaís Figueiredo, nessa questão que eu tive um viés de comunicação e de liderança desde quando eu era criança, em toda a minha trajetória de vida e pelo agronegócio, e que eu poderia ajudar muitas pessoas, encurtando a curva de aprendizado, como eu acabei de falar em relação ao meu pai, por exemplo, para não terem que passar por coisas que eu passei, sendo uma sucessora direta e ainda mulher trabalhando no campo, assim, mão na massa mesmo. E aí eu peguei e falei, nossa, é isso, eu preciso fazer isso, preciso trabalhar com isso. E aí surgiu a comunicação estratégica na minha vida, porque eu entendi que grande parte dos problemas que as pessoas tinham não era só uma questão de planejar a sucessão, não era só um problema de proteção patrimonial, não era só um problema de gestão de equipes, gestão de pessoas, gestão financeira, mas a comunicação. E aí, se não tem uma boa comunicação, se a família não consegue se entender, não consegue entender que eles precisam andar em unidade, não adianta nada você ter CNPJ, holding, não adianta nada isso, porque vai sempre ter briga, vai ter sempre conflito. E aí que entra a questão da comunicação estratégica. E isso tanto para a sucessão quanto para a equipe. Muito, muito bem colocada, porque é o seguinte, eu vou dar só um alô para o pessoal aqui, viu, Melissa? Galera, vocês podem colocar a cidade, né, Melissa, de onde que vocês são, para a gente interagir. Se quiser enviar perguntas também, a Melissa sabe tudo de comunicação. Eu não sei nada. Então, o que você pensar de estratégia... Tem alguns amigos aqui, vou até tirar o óculos, viu, Melissa, que eu enxergo melhor de perto sem um óculos, ó. A Renata, seja bem-vindo, o Jefferson, tem o meu amigo aqui, o Diogo Castilho, amigo de doutorado. O cara de agricultura de precisão é ele, viu, Melissa? Se precisar de um cara de drone, essas coisas, Ivante, pode chamar. O Jefferson, ele fez um comentário aqui, ó. Mel maravilhosa, parabéns, competente e trabalhadora. Não, mas é isso mesmo aí, ó. Então aqui nós temos, deixa eu ver quem mais, o Luiz, sejam bem-vindos, galera, e que possamos continuar. Eu fico muito agraciado, sabe, Melissa, porque semana retrasada, nós fizemos uma live com a Mariana da Fundação Mato Grosso. Então, eu já fiz live esse ano com 4 mulheres, porque não foi que, na verdade, vocês são os expoentes, então nós homens sentimos assim bem agraciados, porque na verdade, o meio agro estava precisando de ter essa representatividade de vocês mulheres, sabe? Que na verdade não tem nada de sexo frágil, né? O pessoal aqui sabe muito bem. Então, dentro disso, a gente faz a pergunta que é o seguinte, ó. Vamos colocar aquela menina, né? Começou, que nem você falou, o entendimento ali dentro da porteira para dentro, né? Que você já teve desde pequena, observando ali seu pai, como você falou, encurtou o período de experiência pela assimilação de conhecimentos que seu pai lhe transmitiu. Aí eu te falo o seguinte, será que eu vejo meus alunos falar muito isso, sabe, Melissa? Será que a faculdade, Melissa, não te ajudou em nada, assim, não te deu uma diretriz diante de como você iria adequar a sua estrutura, eu não sei se a palavra certa é essa, me corrige, tá? A sua estrutura organização, aí, português, hein?
estrutura organizacional aí no seu meio? Eu primeiro queria mandar um abraço para esse pessoal que está me prestigiando, os meus amigos, a Lídia, o Jefferson, o Éder também. Tem um perguntando sobre qual é o assunto da live, a gente está falando sobre comunicação estratégica dentro do agronegócio. O Felipe entrou aí agora, bom, sejam bem-vindos. Na verdade, a faculdade traz muitas oportunidades para a gente, dentro mais do que é vamos dizer assim, o mais óbvio, que são trabalhar como consultores comerciais, trabalhar com a parte técnica, trabalhar com a parte de planejamento de projetos. Então, mais nesse sentido. Então, para esse viés de comunicação, eu acredito que eu identifiquei muito essa lacuna, esse desafio, vivendo isso. E é uma coisa que eu observei ao longo da minha vida toda, da minha trajetória. Porque tem muitos amigos do meu pai que têm filhos homens que não estão dando sequência no negócio. Mesmo na minha família. Sim. Os meus primos, por exemplo, alguns dos meus primos, eles não querem trabalhar com os pais no negócio deles. Então, aí eu fui identificando qual era o problema, o que estava acontecendo. E também era a dificuldade que eu passava. Então, a faculdade traz uma gama de coisas para nós, mas talvez coisas que perduram por muito tempo, mas que são mais óbvias. E a comunicação, eu acho que é uma coisa que por muito tempo, em muitos setores, não foi trabalhada. A gente não tem uma matéria sobre isso na faculdade, então a gente vai desenvolvendo essa habilidade conforme a gente vai sentindo a dificuldade, vamos falar assim. Então, eu fiz vários cursos, mesmo, por exemplo, a Academia de Liderança da FAMATO, o CNA Jovem e vários outros cursos que eu fiz durante a faculdade e depois da faculdade também, e até a gestão de pessoas e coisas que a gente vê nas pós-graduações que eu fiz, porque eu fiz duas. Então, uma coisa vai complementando a outra e a gente vai adquirindo habilidades para sanar isso. Então, livros que eu li sobre comunicação estratégica, teve um tempo que eu fiz terapia, isso também me ajudou, porque eu ficava, será que eu não consigo? Será que eu sou ruim? Será que isso? Será que aquilo? Então, à medida que você vai passando por essas dificuldades, você vai buscando coisas para te dar esse suporte, para te fazer melhorar. Então, foi isso que aconteceu comigo. Até a Marielle entrou aí agora, a Marielle Bic, ela trabalha com sucessão e também é uma pessoa que eu passei por cursos da Prossiga, que ela foi a professora também, tudo, e me ajudou muito isso também. E aí a gente vai buscando a nossa dor, né? Para a gente melhorar a qualidade do trabalho. Aqui está entrando aqui a Agromapa, né, que eu vou fazer uma live com ela também. Ela, se não me engano, é do Pará, porque nós aqui fazemos abordagem, sabe, Melissa, aqui com todo o cenário agrícola, tanto do Nordeste, nós tivemos aqui expositor do Nordeste, da região Norte, do Centro-Oeste, que nem nós aqui, né, eu estou no estado de Goiás, você está no Mato Grosso, e da região Sul também. Logo, logo a gente vai ter 2 representantes mais para frente. E outra pergunta que eu lhe faço, Melissa, essa questão da sucessão. Como é que está hoje em dia? Tá fácil para lidar, principalmente você, né? Que você quiser abordar as suas mentorias, Melissa, fica à vontade. Como é que é o curso, tá? Qual que é a finalidade? Para quem que é, né? Se é só para o pessoal do agro, aquele cara lá que, vamos dizer, um advogado, sabe, Melissa? Um advogado que ele gosta da pecuária. Será que ele pode fazer seu curso? Então, como é que está essa sucessão hoje, Melissa? Como você já abordou bem no começo, ficou meio tensa, né? Ficou meio conflituosa. Ainda está ainda? Ou a galera já está tendo aquela noção assim de abrangência? Qual que é o gargalo que você vê o principal aí na sucessão de hoje? Na verdade, tem várias coisas que são problemas pontuais. E aí, por isso que é importante a gente identificar qual é. Não tem uma receita que é mais, mas a gente tem que identificar dentro do seu negócio, da sua família, qual que é o principal problema. E daí a gente buscar soluções específicas voltadas para aquilo. Então, com as pessoas que eu convivo, a maior situação dentro da minha própria família, com os outros, os tios, os primos, por exemplo, e mesmo amigos de faculdade, colegas, grande parte era isso, o problema na comunicação, porque eles se preparavam, buscavam essa questão de consultorias, de fazer holding, de várias coisas, e ainda
continuavam, ainda permaneciam com o problema. Então, às vezes, em algum caso específico, era por proteção patrimonial o problema, outros casos específicos era, assim, a questão da hierarquia, da gestão de cada um ter a sua função específica, de ter seu salário. Então, tem inúmeras possibilidades. Mas, dentro dos que eu conheci, a maioria era porque eles não conseguiam entrar num acordo um com o outro de como trabalhar isso, de que era importante para cada um. Então, quando você sabe colocar o que é valor para cada um, você entende, para chegar no objetivo comum da propriedade é mais fácil. Então, vou dar um exemplo meu para ficar mais claro sobre isso. Eu queria olhar mais para o lado técnico quando eu trabalhava com meu pai. Mas o meu pai, ele olhava muito na oportunidade de negócio. Meu pai é um excelente negociante, tanto na compra quanto na venda. Bacana. Querendo brigar com ele de maneira, assim, com falta de sabedoria, com falta de técnica, para falar para ele, o senhor tem que comprar um gado de raça tal, ou tem que fazer inseminação, ou tem que mudar o pasto e fazer assim e assim, mas ele estava ganhando muito bem na negociação. Então, para eu mostrar para ele que daquele jeito que eu estava fazendo era melhor, eu precisava mostrar resultado. Então, eu comecei fazendo pequeno em relação ao manejo de gado. Por quê? Porque ele não ia gastar mais, era só observar a quantidade, do tamanho, a altura de entrada e de saída, por exemplo. Então, eu falei para ele, deixa eu fazer um teste para o senhor olhar o resultado. E isso não ia gerar um custo mais alto. E eu entendi que eu deveria aprender com ele sobre negociação. Porque o foco dele, enquanto rural, enquanto pecuarista, não era em si a produção animal, e sim a negociação. Então, a gente tem que entender todo um contexto para a gente buscar a solução específica. Não adianta eu querer vir te trazer uma receita se o seu problema não é aquele. Então, a gente tem que identificar, tem que fazer esse diagnóstico. E eu sempre gostei muito de aprender com pessoas que já são experientes para não ter que ficar dando cabeçada. Então, eu sempre estudei muito, eu sempre busquei muito conversar com pessoas que já estavam trabalhando aquilo para facilitar a minha vida dentro do trabalho. E aí eu consegui conquistar meu pai dentro daquilo que era meu objetivo, que era, sim, melhorar a produção animal também, mas no final das contas, se você não ganhar dinheiro, o seu negócio não vai para frente. Então, eu tinha que entender os dois lados, e entender que, às vezes, dá uma restrição financeira. Não, eu quero fazer tal coisa, eu sei que essa técnica é válida e dá dinheiro, mas será que o meu caixa está permitindo? Então, por isso que a gente tem que ter uma boa comunicação para entender o que, de fato, é valor ou não para o outro e o que vai gerar resultado ou não para a propriedade. Muito, muito bem colocado o seguinte, porque tem um aluno aqui que fez um comentário, sabe, Melissa, que ele fez assim, professor, comenta um pouco sobre o uso do gesso agrícola na elevação da produtividade de grãos, porque a Melissa, juntamente com seu pai, né, Melissa, vocês têm aquela ideia do sistema de lavoura, pecuária, né, e a Embrapa tá desenvolvendo bastante a questão do arbóreo. Então, ele quer saber o seguinte, que a questão do gesso agrícola é principalmente da raiz ela explorar, né, os minérios, né, ou seja, os nutrientes, numa profundidade maior. Então, por exemplo, você pega uma planta de soja, a planta de soja antigamente 40, 50 centímetros, até um pouco menos, ali na década de 80, já satisfazia a sua produtividade. Hoje não, hoje como a produtividade já está aí 70, 80, 90, 100 sacas, com certeza a raiz ela vai explorar uma região em maior profundidade. Então o gesso agrícola é uma das finalidades do pré, né, que a gente coloca pré-plantio, para solucionar essa questão da construção da fertilidade. E é porque esse é um dos temas que nós abordamos, Melissa, no curso, que eu tenho um curso de interpretação dos solos e adubação, e nós comentamos sobre isso, sobre a parte da calagem e a parte também do gesso agrícola. E algo que eu vou comentar com você também, essa questão. Eu assisti uma palestra do João K., né, o João Klutkowski, que foi um dos teóricos aí do plantio direto no Brasil, um dos principais introdutórios aqui, implementadores do plantio direto, e ele me falou um termo, Melissa, aí você que está aqui como representante aí dos pecuaristas, tá, você pode me comentar, olha só o que ele falou, pode ser polêmico, às vezes a gente gera uma polêmica aqui, tá, Melissa? Ele falou o seguinte, que em termos de tecnologia, o lavorista,
vai substituir o pecuarista, porque, segundo ele, o lavorista ele é mais adepto de inovações tecnológicas do que o pecuarista. O que você tem a me dizer com esse ponto de vista dele? Você pode concordar ou não, Melissa, você fica à vontade. Eu joguei a bola quente para você, hein? Na verdade, a maneira como o pecuarista e o agricultor veem as coisas realmente é bem diferente. O agricultor, ele investe mais em tecnologia, até pelo ciclo produtivo ser menor também. Então, é diferente. Eles são, talvez, até melhores na questão de gestão e de buscar novas soluções de mercado e de tecnologia, até porque eles são mais suscetíveis a intempéries e a pragas também, a intempéries de clima, a intempéries e a questão de pragas. Mas eu acredito que quanto mais vai existindo essa pressão para os pecuaristas, eles vão também buscar cada vez mais a tecnologia, a melhorar. Então, hoje, muitas áreas que eram áreas de pecuária, elas estão se transformando em áreas de soja, áreas de integração lavoura-pecuária. Os pecuaristas, os agricultores também estão investindo muito em integração lavoura-pecuária, e eu acho que a pressão de um sobre o outro, vamos dizer assim, vai buscar fazer com que os pecuaristas busquem mais esse uso de tecnologia, busquem investir mais nas áreas, busquem fazer com que essas áreas se tornem mais produtivas. Eu acho que isso é uma coisa positiva, porque vai obrigar eles a ter um pouco mais de buscar, de informação, de conhecimento, de tecnologia, a investir mais na área e cada vez produzir e entregar mais carne de qualidade, ter um pasto melhor também para produzir mais em menor área. Então, tudo isso é positivo para o crescimento de ambos. É porque eu andei uma certa região, aquela região do Vale do Araguaia, você deve conhecer muito bem, ali em Canarana, Água Boa, e o pessoal lá, Melissa, eu vi algo assim de expansão, a expansão dos grãos em detrimento da pecuária. Então, eu queria que você comentasse isso está acontecendo mesmo, a agricultura está expandindo acima da pecuária, a pecuária ela está deixando, vamos dizer o seguinte, ter menos importância em relação ao grãos. O que você está notando quanto a isso? Eu estive em Confresa mês passado, fui dar uma palestra lá pelas agroligadas, foi muito legal. A agricultura tem expandido muito assim, nas áreas de pecuária também, mas eu acho que não é uma coisa que, como eu falei, não é uma coisa que é ruim, porque eu tenho visto nessas regiões também os pecuaristas buscarem por mais investirem nas áreas, buscarem a tecnologia, buscarem mais inovação. Então, eu vejo isso como um ponto positivo, porque a pecuária ela não vai perder espaço no sentido de produção de carne, porque quem está consumindo carne vai querer consumir cada dia mais carne e carne de melhor qualidade. Então, isso obriga, de certa maneira, ao pecuarista a buscar mais inovação, a buscar por tecnologia, a buscar investir na área para ele ter uma maior produção na área. Mesmo que ele decida, por exemplo, que eu já vi casos também de pecuaristas investindo em lavoura, mas fazer integração lavoura-pecuária, ou então na área que ele deixou a área de pasto, ele investiu em adubação lá, então vai talvez, o que ele tinha na fazenda toda, ele vai ter numa área melhor e vai conseguir produzir até mais quantidade de gado nessa área menor. Então eu vejo isso como uma coisa boa, como uma coisa positiva, que vai contribuir para que eles produzam mais e para que eles melhorem as técnicas e melhorem o investimento de tecnologia e de como ter mais qualidade na produção. Porque essa inovação tecnológica, eu acho que a Caroline do Agromapa, ela está fazendo essa pergunta que encaixa muito no que você respondeu. A questão tecnológica favoreceu a sucessão de hoje? Você acha que favoreceu? Principalmente por causa da internet, né? Nós temos aí grande parte das propriedades. Agora nós temos a 5G. Você pode até comentar o que você prevê aí com essa 5G dentro da sucessão. Será que vai ter uma sucessão mais natural? Apesar que sempre vai ter conflitos, eu acho, tá? Você pode discordar de mim,
Porque uma coisa que você colocou que eu achei importante foi o seguinte: cada um tem que ter uma unidade vitalizadora, né? Cada um tem que ter uma finalidade ali vamos dizer, na minha área. Um fitopatologista, um entomologista, um ali na produção de grãos. A mesma coisa ali na pecuária, eu acho, né? Qualidade ali do manejo, né? Qual o melhor capim, qual o melhor peso de carcaça. Ó, se não tiver certo aí, Melissa, você me corrige. Então você acha que essa 5G ela vai melhorar até naquela questão da unidade animal, né, na produtividade, como você já comentou muito bem, né, a entrada e a saída, eu acho bem legal que você ajudou seu pai nesse termo aí da inovação tecnológica. Eu acho que sim, toda tecnologia, na verdade, ela vai trazer oportunidade para a gente melhorar. Então, sendo que estão investindo nessa questão de pesagem do gado, de ver a entrada e saída, de ver a produção, quanto que cada cabeça em específico está consumindo, quanto que tem sido o ganho de peso de cada animal por indivíduo. Então, tudo isso vai sim contribuir para que a nossa pecuária seja cada vez mais excelente. Excelente em produção do pasto, excelente em produção do confinamento, excelente em qualidade de carcaça, excelente em raça, em seleção genética, em todos esses aspectos. E quanto mais informação a gente tem, quanto mais acesso a gente tem, tudo isso vai melhorar. Para a gente começar a escolher aquilo que melhor adapta para a nossa realidade, aquilo que também cabe na realidade, tanto do sistema produtivo que a gente já tem, como também do sistema financeiro. E aí, quanto mais acesso à informação, além da gente escolher melhor a ferramenta que a gente vai utilizar, a gente também ter meios de comparação para saber, não, realmente isso aqui foi bom ou não foi bom, ou o que o outro está fazendo, ou mesmo voltando para uma área da sucessão. O que um está fazendo que dá certo ou que não dá certo, como se acessar essa conversa com a geração anterior para falar, não, isso com isso a gente se soma e vai melhorar, ao invés de uma coisa competir com a outra. Então, por exemplo, eu sempre quero deixar claro para o meu pai que eu estou dentro da propriedade para ajudar ele. E não no lugar dele, para aprender com ele e trazer coisas para melhorar junto. E não para falar que ele está errado, ou para falar, não, o senhor já está velho, sai daqui que eu vou entrar. Não, muito pelo contrário. Tudo que ele já viveu trouxe experiências que vai acrescentar com aquilo que eu já aprendi tecnicamente dentro da faculdade, para a gente fazer as melhores escolhas, para a gente ser estratégico dentro daquilo que a gente vai usar de tecnologia ou não dentro da propriedade. Porque tem coisas que eu sei que são ótimas, mas que não vão ser aplicáveis dentro da minha propriedade, seja lá por qual gargalo que eu tenha. Então, por exemplo, eu fui participar no final do ano de um workshop sobre pecuária, que eles estavam falando que está tendo alguns problemas os pecuaristas que estão investindo bastante em adubação, essas coisas, de perder pasto. Então, que fino que vai ter para identificar qual a quantidade de gado mais certa para aquela quantidade de pasto, qual que é o período, de repente até reduzir um pouco a adubação. Então, tudo isso é coisa que você vai ter que analisar caso a caso dentro da sua propriedade, dentro de recursos que você tem para investir, dentro daquilo que é o seu objetivo, porque também tem isso. De repente, você tem uma propriedade do lado da minha, mas meu objetivo é um e o seu objetivo é outro. Então, o que se aplica a mim não vai se aplicar a você. Então, isso tem que ser muito claro para um e para outro. Então, tá bom, quando você vai contratar uma consultoria, por exemplo, seja ela da área técnica, seja ela da área da comunicação, seja ela da área de gestão, você tem que ter muito claro um diagnóstico da sua situação e ter muito claro em mente aonde você quer chegar. Para, nesse meio, você fazer as estratégias certas, as escolhas certas para chegar nesse resultado. Ou, de repente, ver, poxa, com todo esse cenário que eu tenho, o objetivo onde eu quero chegar não é legal. Então, eu vou buscar outra solução para mim, porque isso aqui que eu queria não vai ser o melhor. O que você comentou que eu achei interessante é fazer o diagnóstico atual para ter a dimensão, acho que é isso, né, Melissa? Para onde, qual que é a meta, né? Aonde que vai ser alcançado, no caso, como você trabalha com pecuária, mas acredito que você também trabalha com agricultura, principalmente com a lavoura. Aí te comento o seguinte, tem algumas ferramentas que eu falo o seguinte, que não é falta de, vamos dizer assim,
de oportunidade, né, do produtor, do pecuarista, como por exemplo, uma matemática financeira, não é isso, né, uma administração rural, como você colocou muito bem, porque aí você sabe exatamente o patamar aonde como que está a sua situação. Aí eu te falo o seguinte, que às vezes é uma disciplina que, conforme a condução do professor lá na graduação, o aluno tem terror, né, ele não aguenta essa disciplina, mas você vê no dia a dia, né Melissa, que a administração rural, principalmente na questão da taxa interna de retorno, quanto que aquilo vai retornar, como você colocou muito bem, de repente aquele gado, né, não é adequado àquela pastagem, vai ter menos adubação. Então, então, eu acho interessante, são os números, né? Os números eles vão identificando consequentemente, nós vamos ter uma interpretação de como que está a nossa situação. Aí eu te passo o seguinte, né? A galera procura administradores rurais, como você, né? Você com certeza deve estar na área também de administração rural, orientando a galera principalmente nessa questão do fluxo aí, não só financeiro, mas também econômico. Isso é uma coisa que rege tudo, né? Porque a gente tem um sonho com alguma coisa, mas talvez isso não é economicamente viável. Então é muito importante. E a gente reconhecer que se a gente não coisa que é fácil para a gente, estou falando agora enquanto pecuarista, enquanto produtora rural, a gente busca nesse sentido, porque isso vai nortear tudo as nossas decisões. Então, por exemplo, para você saber qual a renda que você vai ter que ver se você vai fazer o ciclo completo, se você vai fazer só engorda, só recria, qual que é a viabilidade de tudo aquilo, se você vai fazer... Então, tudo isso que você vai... As escolhas de investir com adubação ou de investir com tecnologia, tudo isso, a parte financeira é o grande limitante, o principal. Então, a gente tem que analisar tudo isso e entender qual que é a situação de cada um. Então, é importante, sim, ter esse consultor financeiro, essa pessoa que vai dar esse suporte. No meu caso, eu não trabalho com isso, a gente faz isso dentro da nossa propriedade, mas eu dou só suporte na comunicação estratégica mesmo. Mas a Melissa já colocou o seguinte, a importância de trabalhar com rede, né, Melissa, com um administrador rural, porque ele sabe até essa questão, como é que vai estar, ele faz uma projeção, né, Melissa? Se eu estiver enganado, você me ajude aqui, no cenário daqui a 2 anos, como é que vai estar a questão do boi gordo, a questão, por exemplo, da arroba, quanto que vai custar, e a questão não é só o preço, como que você vai dinamizar a sua produção. Como a Melissa muito bem colocou, qual tipo de raça que vai ser utilizado, porque dependente da região não é adequado, né, Melissa? Principalmente o seguinte, será que atende não só o mercado externo, mas aquele mercado mesmo interno, aí do Mato Grosso? Eu acho que o seu pai e as pessoas que você realiza mentoria, Melissa, eles estão focados mais no cenário externo ou na demanda aqui mesmo, aqui dentro do Brasil? O que você observa? Está equilibrado? Está mais tendendo para exportação? Na região onde eu tenho propriedade, está voltado mais para o mercado interno. Mas eu conheço, sim, um grupo de pessoas que eles estão voltados também para a exportação. Então, o mesmo para o mercado interno, mas de carne com carne de mais qualidade. Então, de certa raça específica, às vezes já tem algum determinado comércio, vamos falar assim, que compra aquilo para ter uma produção de carnes de qualidade. Então, vai muito da região, da característica de cada região, bem como também a escolha da produção. Porque, como eu falei, na questão assim, eu vou produzir, sei lá, bezerros, ou vou produzir tal para esse X de dinheiro que eu preciso ter em determinado intervalo de tempo, eu vou produzir tal coisa. Mas a característica da sua propriedade vai permitir que você produza isso ou não? Então, por exemplo, a nossa propriedade é aqui começo de Pantanal, não é Pantanal ainda, mas é começo de Pantanal. Então, para até se eu quero, nós éramos produtores de bezerro, né, para corte, né, então, mas a gente vendia. Então, nós somos criadores, né, produção de cria, vaca parida. Então, a gente produzia bezerro, mas em algumas das áreas nossas, a gente tinha que deixar só para o gado mais velho, só para as vacas solteiras. Por quê? Porque, às vezes, a onça comia se deixasse o bezerro lá. Então, para a gente não ter o problema, a gente tinha que colocar uma maternidade mais perto. Então, até isso também interfere. Aí, a parte de gestão financeira é importante, mas um acompanhamento técnico também faz a diferença. Mesmo como sanidade, porque se você tem área de serra,
dá morcego, então você tem que cuidar da raiva. Então, tem tudo isso, é uma coisa que você tem que olhar. Por isso que eu falei da importância de um diagnóstico bem feito, porque são várias variáveis que têm que ser consideradas. Então, dinheiro também, mas outras coisas. Por isso que a gente tem que analisar cada situação e cada propriedade tem um cenário financeiro, um cenário de comércio ao redor também, do que é viável, do que não é viável. Se você vai produzir um bezerro de mais qualidade, mais peso, você tem aonde entregar ou não tem aonde entregar. Então, tudo isso você tem que analisar caso a caso. Não generalizar ou não se comparar, e depende do tamanho da sua área. Então, cada cenário é um. Não tem como fazer receita. O que eu mais aprendi na faculdade de agronomia, sou engenheira agrônoma formada aqui pela UFMT, né? Depende. Tudo que está relacionado depende, são inúmeras variáveis. Exatamente aqui, ó. Para a galera que está chegando agora, nós estamos conversando sobre comunicação estratégica, né, Melissa? Assim, com foco em sucessão. E a Melissa, ela é focada nisso. E, Melissa, eu queria que você comentasse um pouco como é que é feita a sua mentoria, tá? Você começou quando a mentoria? Como é que ela está indo? O depoimento dos alunos, eu creio que tem alguns alunos aqui, né? E a gente fica grato por quê? Porque, na verdade, eu também, como eu te falei aqui no começo, nós temos o nosso curso, mas eu penso o seguinte, o nosso trabalho é em rede, é no sentido de nós direcionarmos o conhecimento para a máxima quantidade possível aí de pessoas, e que, na verdade, nós não fazemos nada sozinho, nós temos que ter um corpo aí, na verdade, coletivo, e aí eu queria que você comentasse a sua mentoria, os resultados, algum exemplo que você viu assim de uma sucessão que não estava indo bem, né, que você pensou duas vezes, eu não sei se aconteceu, será que eu pego esse trabalho ou será que eu não vou fazer, que isso daqui é uma bomba atômica e essa bomba atômica aqui eu não quero nem ter contato. Então eu queria que você comentasse uma situação extrema que você teve, que a galera viu que realmente fazer esse refinamento, ter essa dimensão do diagnóstico realmente vai trazer um resultado, porque a galera busca tudo a curto prazo, né, Melissa? Você pode comentar isso. Não vê que é um trabalho, um processo, fique à vontade para comentar. Uma situação extrema que você teve junto com seus mentorados. Eu trabalho com a sucessão estratégica, com a comunicação estratégica na sucessão e nas equipes. O senhor perguntou de quando eu comecei no final do ano passado, a essa estruturação, comecei os atendimentos no começo desse ano. Ainda não chegou nesse caso de eu não peguei nada assim muito extremo e nem de querer recusar, falar assim, nossa, eu não consigo, não vou conseguir resolver isso. Mas eu tenho pegado poucas pessoas, como o senhor, assim, só caso as pessoas não saibam. Eu tenho uma empresa em Goiânia, a gente tem mais duas empresas da família aqui em Cuiabá também. Eu dou mais consultoria para uma empresa também específica e já com as equipes, gestão de equipes. Então, assim, eu estou com bastante demanda, então eu pego poucos mentorados para conseguir dar esse acompanhamento adequado. E como o senhor falou, é um processo. Não tem como do dia para a noite mudar, até porque tem muita coisa que já é cultural nossa. Então, é um processo de mudança. O senhor perguntou para mim se eu consigo, se tem algum caso fora do agronegócio. Eu também pego pessoas fora do agronegócio. E, inclusive, um problema que era uma mulher, que mentorada mulher, e ela falou assim para mim, que estava com muito problema porque os funcionários não estavam respeitando ela. E ela trabalha com o esposo. Eu fui perguntar para ela como era essa situação, fazendo um diagnóstico de tudo que estava acontecendo. E eu falei para ela que, porque o esposo dela trabalha na parte administrativa. E ela trabalha na parte operacional. E geralmente acontece o contrário, né? Então, o funcionário estava desautorizando ela no sentido de, eu vou falar com seu esposo. Mas naquele setor era ela responsável. Então, eu falei para ela, precisa chamar o seu esposo e falar para ele falar na frente do funcionário que esse tipo de questão operacional é só você que decide. E que a palavra final é sua. E aí ela foi se colocando, fazendo reuniões semanais, a gente fez isso também, porque ela estava com dificuldade de que eles executassem as atividades
conforme ela determinava, então ela fez reuniões semanais para ter feedbacks, eu acompanhei ela nesse sentido, e foi tendo um resultado positivo. E chegou até um ponto que esse funcionário estava chegando super atrasado, começou a atrasar, e eu falei para ela, ele precisa entender que tem horário. Então, isso aqui vai virar uma bagunça, não dá. Aí ela pegou e aí ele foi desautorizando ela. No começo ele começou a respeitar, aí ele depois começou a desafiar ela de novo, até chegar num ponto que ele quis pedir a demissão. Aí na hora ela falou para ele, então pode pegar e assinar. Ela me contou isso essa semana, inclusive. Aí ele falou assim, não, mas não quero mais isso aqui. Ela falou, não, agora você vai. Pega a carta, escreve, ditou para ele, ele fez a carta. Então, assim, é difícil. Ela falou assim, Melissa, foi muito difícil. Eu me tremi inteira por dentro, mas eu precisei ser firme com ele. Porque ele já não estava mais querendo entender. E aí não era mais um caso de compromisso por ela ser mulher ou por ela não ser mulher, por exemplo, que era o caso do começo. Porque depois ele passou a respeitar nesse sentido e a cumprir com a atividade. Mas aí começou a falhar em outras coisas. E a falta de compromisso com o funcionário. E quando ela conseguiu ser firme com ele, que era uma dificuldade que ela tinha no começo, ela chegou numa decisão. E antes ela tinha medo. Porque aí eu dependo dele e ele estava querendo usar esse sentido. Mas a gente, como empresário, tem que entender como colocar isso com a pessoa. De ser firme com ele, de ele entender que ele tem uma responsabilidade. O funcionário é, sim, importante, mas a empresa tem que ter norma. A empresa tem que ter resultado. E aí ela falou que conseguiu outra pessoa e essa pessoa está cumprindo com aquilo que era previsto. Então, às vezes, ela fica assim, será que eu, enquanto pessoa, enquanto líder, enquanto gestora, não estou conseguindo atender isso? Então, a gente alinhou a comunicação estratégica e ela resolveu. No sentido de entregar as atividades, ele estava entregando. Depois ele começou a falhar com ele em outro sentido. Então, já não era mais uma questão de comunicação, já não era mais uma questão de posicionamento. Por isso que a gente tem que entender qual é a situação de cada caso. E mesmo de saber se colocar diante dos funcionários, já passei situação em fazenda, do gestor explicar para o funcionário, olha, você precisa colocar isso de tal maneira. Num pulverizador, por exemplo, tem que fazer uma mistura assim, assim, dessa maneira. Ele explicou e o funcionário começou a aplicar. Depois ele virou e falou assim, não, eu estava jogando pouco herbicida e aí eu fechei. Mas como assim você estava jogando pouco e fechou? É toda uma regulagem por trás, não é assim que é para. Então, qual é a sua comunicação diante disso? Explicar para ele, olha, você precisa colocar a quantidade regulada, porque isso é igual um remédio. Aí entra a comunicação estratégica. Você explicar para ele o porquê da atividade, para ele ver a importância daquilo que ele está realizando. Isso é importante na comunicação, ele entender o objetivo. E também você falar numa linguagem simples que ele entenda. Se você toma um remédio, você está com uma dor de cabeça que seja, o médico mandou você tomar 60 gotas. Se você tomar 30, vai resolver. Se você tomar 90, você vai passar mal. Vai te causar efeito colateral. Então, é por isso que você tem que usar tal dose. Senão, você está jogando dinheiro fora, tanto para menos quanto para mais. Aí ele, entendi. Então, a maneira como você vai colocar isso com a pessoa faz ela entender a importância e ela seguir a norma ou determinado padrão do que aquilo faz. Isso serve para várias coisas. E entender o perfil da pessoa também, o que ela enxerga como valor. Aí, trazendo um exemplo de sucessão, por exemplo. O pai enxerga o serviço em si, dentro da fazenda, você tem que estar lá em cima, como importância. Mas, se aquilo já foi resolvido, você está dentro da fazenda ou não vai interferir. Então, eu já vi casos do pai ficar ligando para o filho, você não vai estar lá, você não vai estar lá. Aí o filho falar para o pai, não, já está resolvido o problema. Eu já liguei, já resolvi, eu não estou lá porque eu estou acompanhando outra demanda, mas lá já foi resolvido. Então, não é necessário, em determinada situação, que você esteja presente, porque eu estou, sim, acompanhando. Então, tudo isso vai gerando confiança, vai gerando credibilidade, vai mostrando que existem outras maneiras de se fazer essa administração, de fazer esse acompanhamento, mas qual era o objetivo? O problema ser sanado. Então, você perguntar, resolveu o problema, não resolveu? Resolvi. Então, está tudo certo. Agora, qual é a próxima demanda? Qual é a próxima atividade?
Então, tudo isso faz diferença de como você coloca, ao invés de brigar, de esbravejar, de querer medir força, e entender o que é importante para cada perfil também. Bem, bem colocado que você comentou, que é algo que falta muito hoje, né, Melissa? Posso estar enganado, essa parte de comunicação. Às vezes a comunicação ela é perdida no meio. Tem até uma disciplina que nós estudamos muito na agronomia, que chama extensão rural, que ela foca muito nisso, sabe, na parte de comunicação, como que a informação ela vai ser levada lá da Embrapa, por exemplo, até chegar na ponta ali do produtor, e do produtor até chegar eu gosto de chamar cooperadores, né? Nos cooperadores, qual linguagem? Então, quer dizer, vai ter uma linguagem ali do pesquisador, vai ter uma linguagem para chegar no produtor e outra linguagem para ser estabelecida, como a Melissa muito bem colocou. E essa questão que eu acho, né, Melissa, que você colocou um exemplo aí da pulverização, a tecnologia de aplicação, que é algo que os cooperados têm que fazer cursos, né? Cursos, eu acho que até o proprietário, no caso o produtor, eu acho que tem que ter essa visão também, por quê? Porque o maquinário, a cada geração e outra geração, está tendo uma demanda tecnológica crescente. E com isso, aí vem aquela questão, como é que fica o cooperado? Né, para entender a linguagem das aparelhagens inovadoras que está chegando a campo. Aí eu queria te abordar isso. Como que fica essa questão, né? Porque às vezes é o seguinte, a galera não tem muito estudo. Tinha um avô meu que falava o seguinte, sabe, Melissa, que quem não tiver estudo, meu filho, se você não estudar, você vai para o campo. Meu avô falava isso lá na década de 50, 60, 70. Eu não era vivo não, tá? Aí hoje é o contrário. Eu estou observando o seguinte, ó, se você não tiver estudo, você nem bota a botina ali na porteira, sabe? Você não sente nem a poeira ali. Então eu queria que você comentasse isso. Como é que essa questão aí do cooperado entender a linguagem da aparelhagem que está cada dia mais inovadora, sendo que a instrução formativa, a instrução mesmo, a instrução dele não está sendo compatível. Como é que fica a comunicação nesse ponto, hein, Melissa? Na verdade, só reforça a importância cada vez mais de uma capacitação. Então, você citou, por exemplo, o caso da Embrapa. Quando você pesquisa vai Isso. levar para um produtor rural uma informação, você tem que fazer essa tradução, essa decodificação dessa informação para que ele entenda, para que ele tenha acesso. E, ao mesmo tempo, a pessoa, como gestor, ele entender que o funcionário é capacitado para conseguir acompanhar essa tecnologia, para ele conseguir ter acesso a esse tipo de linguagem. E que foi o exemplo que eu dei, por exemplo, de falar para o funcionário como ele teria que fazer a aplicação comparando com um remédio que é algo do dia a dia dele, num caso onde o funcionário era mais simples. Mas cada vez mais nas propriedades, eles têm buscado treinamentos e pessoas capacitadas para conseguir. Afinal, é um maquinário muito caro. Eu trabalho só com pecuária, eu não trabalho com agricultura. Assim, no campo diretamente, eu estou querendo dizer. Então, ele precisa, o produtor rural, investir na capacitação do funcionário, em trazer clareza Exato. a ele de como as coisas têm que ser feitas. Aí, voltando ali para uma pecuária talvez mais rústica, mais simples, o funcionário não estava conseguindo entender a quantidade de produto que deveria ser colocado no pulverizador, então, de repente, você pega lá a embalagem, faz um risco na embalagem medidora, por exemplo. Se ele não está entendendo a medida, eu vou fazer um risco. Vamos pegar esse copo, por exemplo. Até aqui na risca verde você vai colocar tal produto. Então, por quê? Porque você está entendendo qual é a linguagem dele e tendo acesso, traduzindo para que ele entenda e se certificando de que ele entendeu. Então, uma coisa que eu sempre trago assim, de dica que é muito simples, mas faz muita diferença, é perguntar o que você entendeu, como você entendeu, para a pessoa explicar. Porque às vezes você só pergunta, você entendeu? Ele fala assim, entendi. Mas aí a hora que vai lá para o campo, faz errado. Então eu sempre pergunto, o que você entendeu? Explica para mim. Aí eu vou conseguir identificar onde foi que ele entendeu certo e onde não foi, e buscar transformar a minha comunicação de uma maneira que ele vai entender. Então, isso vale para todos os tipos de comunicação, seja para cooperados, seja para pesquisadores, seja para técnicos, seja para funcionários, seja para o produtor rural, para o gestor, de entender qual
qual é a mensagem. Porque não basta simplesmente você passar a mensagem. A pessoa que está recebendo a mensagem, o receptor, ele tem que entender essa mensagem da maneira que você precisa para produzir aquele resultado que você almeja. Então, você trazendo aquilo para uma realidade da pessoa, fica mais simples dela entender e de entregar o resultado que você espera. Bem colocado, Melissa, que é que às vezes, assim, não é uma crítica que eu estou fazendo. Às vezes tem alguns pesquisadores que têm dificuldade de fluir a linguagem no patamar que seja adequado por diferentes públicos. Então isso não é nada no sentido assim que vai necrosar esse pesquisador, nada a ver. Então, aí tem pessoas aí como a Melissa, que tem outras que estão no mundo do agro, que pega essa informação, extrai essa informação e deixa ela, vamos colocar o seguinte, num pacote acessível, um pacote que todo mundo possa, inclusive aquele que, como você comentou muito bem, tem gente que não é do agro e consegue entender a sua funcionalidade, ou seja, o que você está aplicando no agro é aplicado para qualquer outra área, mais uma prova que o agronegócios ele está o quê? Antenado, né, Melissa? Juntamente com os cenários econômicos aí do dia a dia, você concorda? Concordo. E é uma coisa que a gente tem que buscar, não só dentro das propriedades das empresas, mas da própria família. Porque se a gente não fala uma linguagem que acessa o outro, vai dar confusão. Então, você não vai conseguir produzir aquele resultado esperado se você não consegue fazer com que o outro entenda a mensagem que você está colocando para ele. Então, aí é o que a gente chama de ruído na comunicação. Então, isso vale para setores. E aí a questão, por exemplo, do pesquisador que você deu o exemplo, quando a gente tem essa visão muito técnica, às vezes é difícil a gente abordar o outro. Por quê? Porque você fala uma linguagem técnica, o outro não sabe do que se trata. Então, Justamente. simplificar esse vocabulário. Se a gente tem dificuldade, a gente pedir ajuda para outro tipo de profissional ou para alguém que seja ali algum intermediário entre uma coisa e outra para ajudar. Então, vou dar um exemplo das agroligadas, por exemplo. A gente busca ajuda de, às vezes, algumas pessoas que não são de dentro do agronegócio para a gente trazer uma comunicação específica para a cidade. Por quê? O objetivo das agroligadas? Conectar o campo e a cidade. Se eu falo muito técnico, a cidade não vai entender aquilo que eu estou falando. Então, ele não vai ver como valor, ele não vai entender a realidade daquilo que está acontecendo. Por que está desmatando, ou por que não está desmatando, ou por que polui que preserva. Se você simplesmente falar um número, às vezes ele não entende. Mas quando você traz para uma linguagem que tem a ver com o dia a dia dele, ele vai entender. Então, aquela hora eu dei um exemplo do funcionário com a questão da aplicação de defensivo. Agora, eu posso te falar assim, se você está falando com uma pessoa que não é do agronegócio, olha, lá no bioma amazônico, 80% você tem que ter de reserva, você pode usar só 20%. Então, imagina se você é dono de um prédio de 10 andares, você vai ter que deixar 8 andares fechados, você não pode usar, você só vai pôr 2 andares e ainda você vai ter que pagar a manutenção dos 80. Poderia usar a construção num terreno. Então, aí ele vai falar, opa, realmente, é complicado você lidar com isso. A margem de lucro vai ser pequena para você lidar. Então, como que a gente pode fazer para, de repente, esse negócio se tornar mais viável? E aí, pensar num todo. Então, muda a visão da pessoa quando você consegue trazer aquilo para o dia a dia dela. O acesso é diferente. Então, por exemplo, quando o pessoal fala assim, a gente está com muito... a gente acha que o veneno na mesa, eu não vou comer comida que é transgênica ou que usou defensivo agrícola, porque está tendo veneno, eu só quero comida orgânica. Então, eu sempre pergunto, você já viu no mercado uma gôndola específica escrito comida para produtor rural? Não. Por quê? Porque a gente come a mesma coisa que você. Então, eu tenho que ter uma segurança alimentar, eu me preocupo com a segurança alimentar, porque eu vou comer a mesma comida que você. E eu não quero te envenenar, como eu também não quero envenenar ou envenenar meus filhos. Então, aí a pessoa começa a falar. Você já viu o valor, quanto que custa o herbicida? O herbicida é muito caro. Então, eu quero usar o mínimo possível de herbicida para produzir o melhor resultado. Isso
isso também faz parte da sustentabilidade, porque a sustentabilidade não é só o ambiental. A sustentabilidade não é só o econômico. A sustentabilidade é um tripé. Então, você começa a construir com a pessoa um raciocínio que faz sentido dentro da realidade dela. Aí ela vai pensar, poxa vida, eu não tinha pensado sobre isso. E se você entrar em debate com ela, falando coisas que ela não entenda ou de um jeito grosseiro, ela não vai parar para te ouvir. Então, como é o acesso que você vai fazer com essa pessoa? Como você vai fazê-la querer te ouvir? Como vai produzir o resultado? Isso é estratégia na comunicação. Você entendeu o cenário, você entendeu o perfil do outro, você ter clareza do objetivo que você quer e você usar técnicas de comunicação para acessar, para produzir o resultado que você espera. Aqui entrou o professor, é aquele tema que nós comentamos, sabe, Melissa, aqui, que nós temos aqui pessoal da Amazônia, professor Daniel Solos, entrou até meu irmão Tiago, aí, ó, o Tiago é administrador de empresas, viu? Então, aqui está entrando uma galera aqui, o meu aluno Lucas Carrijo, aluno do nosso curso aí de interpretação do solo, seja bem-vindo, viu, Lucas? Pois é, Melissa, a conversa estava tão boa, passou tão rápido que eu nem vi, sabe? Parece que voou. Agradeço bastante, eu gosto de deixar os meus entrevistados dessa forma. As perguntas é como se fossem podcasts, a galera fica bem livre, sem cenários assim, sabe, pré-requisitos, sabe? Pré-requisito de perguntas. Então as perguntas elas vão fluindo, e a galera aqui também vai ajudando, também fazendo as perguntas. Eu fiquei muito satisfeito que você realmente possa continuar o seu projeto, o seu trabalho. Eu vi que é de uma autoridade bem substancial e eu queria que você fizesse aí os seus depoimentos finais, você possa fazer o agradecimento que você achar que seja mais conveniente. E foi um prazer estar aqui com você, passou muito rápido, que nem te falei. Obrigada, é uma honra estar aqui. Eu vi até algumas pessoas que são bem especiais para mim, minha professora entrou aí também, a Daniela, e a Beatriz, várias pessoas assim, que são especiais para mim, que fazem parte da minha história, que me conhecem há muitos anos aí no trabalho. Então é uma honra ter essas pessoas por aqui. Eu vi alguém comentando aí sobre Vaqueira é uma tecnologia, então a gente tem que investir em como a gente vai conversar, abordar ele para produzir o resultado esperado. E, por exemplo, mesmo a interpretação de solos, para você passar para as pessoas, é uma comunicação estratégica, porque tem gente que vai pegar o solo e não vai entender ela. Então, como você vai decodificar essa comunicação, essa análise de solo para que a pessoa entenda e como ela vai ter que colocar isso no dia a dia? Tudo isso é comunicação. Então, a gente tem que entender essa importância da comunicação em tudo que a gente faz. E eu poder falar um pouco sobre isso é muito bom e ajudar mais pessoas a terem melhores resultados através dessa comunicação assertiva, dessa estratégia. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz. E estou seguindo aqui com as mentorias. Se alguém tiver interesse, quiser alguma dica, tiver alguma dúvida ou quiser participar da mentoria, eu estou aqui à disposição. E foi uma honra. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, que você possa ter uma boa noite, um bom trabalho. E eu gosto de sempre terminar, Milis, com aquela frase: o agro não para. Então, boa noite, boa janta aí se você não jantou, tá? E eu agradeço a galera que esteve conosco aqui, o meu irmão, a minha namorada aqui também estava presente. Então que todo mundo aí, a galera que é consultor, e continue acompanhando, que com certeza aí nós estamos aqui, eu, Melissa e outros companheiros do agro, para trazer informação do agro sempre simples e objetiva. Muito obrigado, viu, Melissa, novamente, e nós estamos aí junto no mundo do agro. Boa noite, até mais, o agro não para. Tchau, boa noite, obrigada.